Quando falamos de Deus, usamos palavras. Falamos sobre seu amor, seu poder, seu conhecimento. Tentamos descrever o indescritível, capturar o infinito com nossas mentes finitas. Mas, por mais que tentemos, nossas palavras sempre falham em capturar a verdadeira essência de Deus. Mas Deus é maior do que nossas palavras. Ele transcende nossas descrições e definições. Ele é o Criador do universo, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Sua grandeza é incomensurável, e sua presença é sentida em cada canto da criação. Algumas de suas qualidades, chamadas de atributos incomunicáveis, são difíceis de compreendermos. Esses atributos são aspectos de sua natureza que ele não compartilha com os humanos. Eles são exclusivos de Deus e nos lembram de sua singularidade e supremacia. São aspectos de Deus que ele não compartilha com os humanos. Por exemplo, a infinitude de Deus. Ele é infinito em todos os sentidos. Sua existência não tem limites, e ele não é confinado pelo tempo ou espaço. Um exemplo é a infinitude de Deus. Ele não tem começo nem fim. Ele sempre existiu e sempre existirá. Sua eternidade é um mistério que nossas mentes humanas não podem compreender completamente. Ele não tem começo nem fim. Ele é eterno, e sua existência transcende o tempo. Ele está além do passado, presente e futuro. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Sua presença é onipresente. Ele está em cada partícula do universo, em cada batida do coração, em cada suspiro do vento. Ele está sempre conosco, mesmo quando não podemos vê-lo ou senti-lo. Nós, como seres humanos, experimentamos a vida de forma limitada. Somos limitados pelo tempo e pelo espaço. Nossos corpos e mentes são finitos, e nossa compreensão é limitada. Somos limitados pelo tempo e pelo espaço. Só podemos estar em um lugar de cada vez. Nossas vidas são marcadas pelo passar do tempo, e somos constantemente lembrados de nossa mortalidade. Só podemos estar em um lugar de cada vez. Nossas responsabilidades e compromissos nos mantêm ocupados, e muitas vezes nos sentimos sobrecarregados pelas demandas da vida. Outro exemplo é a imutabilidade de Deus. Isso significa que Deus não muda. Ele é constante e imutável. Sua natureza e caráter permanecem os mesmos ao longo do tempo. Isso significa que Deus não muda. Ele é constante e imutável. Sua fidelidade e amor por nós nunca vacilam. Ele é uma âncora firme em um mundo em constante mudança. Ele é constante e imutável. Sua palavra é eterna, e suas promessas são verdadeiras. Podemos confiar nele, sabendo que ele nunca nos abandonará. Como humanos, experimentamos mudanças ao longo de nossas vidas. Nossas emoções, pensamentos e até mesmo nossos corpos estão em constante mutação. Crescemos, aprendemos e nos transformamos com o passar do tempo. Nossas emoções, pensamentos e até mesmo nossos corpos estão em constante mutação. Essas diferenças são importantes. Elas nos lembram que Deus é Deus e nós não somos. Ele é o Criador e nós somos suas criaturas. Elas nos lembram que Deus é Deus e nós não somos. Podemos aprender sobre ele, mas nunca poderemos entendê-lo completamente. Sua grandeza e mistério estão além de nossa compreensão. Podemos aprender sobre ele, mas nunca poderemos entendê-lo completamente. E isso é parte da beleza de nossa fé. Aceitamos o mistério e confiamos em sua sabedoria e amor infinitos. A existência do sofrimento é um desafio para a fé. Desde os tempos antigos, a humanidade tem lutado para reconciliar a presença do mal e da dor com a ideia de um Deus benevolente e onipotente. Se Deus é todo-poderoso e bom, por que existe dor no mundo? Esta questão não é apenas teológica, mas também profundamente pessoal, afetando a maneira como muitos veem a vida e a espiritualidade. Essa pergunta, conhecida como o problema do mal, foi levantada pelo filósofo grego Epicuro. Ele viveu no século IV a.C.
e é famoso por suas reflexões sobre a felicidade e a natureza do universo. Epicuro argumentava que um Deus verdadeiramente bom e poderoso eliminaria o sofrimento. Ele acreditava que a presença contínua do mal no mundo era incompatível com a existência de um Deus onipotente e benevolente. Uma vez que o sofrimento existe, ele concluiu que Deus deve estar indisposto ou incapaz de detê-lo. Esta linha de raciocínio levou muitos a questionar a natureza de Deus e a própria existência divina. Esse dilema, muitas vezes chamado de paradoxo de Epicuro, tem perturbado pensadores por séculos. Filósofos, teólogos e estudiosos têm debatido intensamente sobre como resolver essa aparente contradição. Se Deus é todo bom, ele não desejaria impedir o sofrimento? Esta questão leva a uma série de outras perguntas sobre a natureza do bem e do mal, e sobre o papel de Deus no mundo. E se ele é todo-poderoso, ele não seria capaz? A onipotência de Deus sugere que ele tem o poder de fazer qualquer coisa. Então, por que ele permitiria que o sofrimento continuasse? Estas são perguntas difíceis, sem respostas fáceis. A complexidade do problema do mal desafia nossa compreensão e nos força a confrontar nossas próprias crenças e valores. Muitas pessoas apontam para a existência do livre-arbítrio como um fator-chave para entender esse problema. A ideia é que Deus deu aos seres humanos a liberdade de escolha, e com essa liberdade vem a possibilidade de fazer o mal. Mas a relação entre o livre-arbítrio e o sofrimento é complexa e requer uma análise cuidadosa. Alguns argumentam que o livre-arbítrio é essencial para a moralidade e o crescimento espiritual, enquanto outros questionam se a quantidade de sofrimento no mundo é justificada por essa liberdade. Ao longo da história, muitos pensadores, desde Santo Agostinho até filósofos contemporâneos, têm oferecido diferentes soluções para o problema do mal. Alguns sugerem que o sofrimento tem um propósito maior, enquanto outros veem o mal como uma consequência inevitável da liberdade humana. Para muitos, a fé oferece um meio de encontrar consolo e significado em meio ao sofrimento. A crença em um Deus amoroso e justo pode proporcionar esperança e força, mesmo quando as respostas parecem elusivas. Em tempos de dor e dificuldade, as comunidades frequentemente se unem, encontrando apoio e solidariedade uns nos outros. A capacidade humana de compaixão e empatia pode ser vista como um reflexo do divino, oferecendo um vislumbre de bondade em um mundo imperfeito. A busca por entender o problema do mal continua, e talvez nunca encontremos respostas definitivas. No entanto, a jornada em si pode nos levar a uma compreensão mais profunda de nós mesmos, de nossa fé e do mundo ao nosso redor. A Bíblia oferece uma explicação para o sofrimento. Ela nos guia através de histórias e ensinamentos que tentam elucidar a origem e a natureza do sofrimento humano. Uma dessas histórias é a de Adão e Eva, que desobedeceram a Deus no jardim do Éden ao comerem o fruto proibido. Este ato de desobediência é central para a compreensão do pecado e suas consequências. Esse ato de desobediência, conhecido como a queda, trouxe o pecado ao mundo. A queda não foi apenas um evento isolado, mas um ponto de virada que alterou a natureza da existência humana. Antes da queda, o mundo era perfeito. O Jardim do Éden representava um estado de harmonia e paz, onde tudo funcionava de acordo com o plano divino. Não havia dor, nem morte, nem sofrimento. A vida era plena e abundante, sem as dificuldades e tribulações que conhecemos hoje. Mas quando o pecado entrou no mundo, tudo mudou. A harmonia foi quebrada, e a imperfeição começou a se manifestar em todos os aspectos da vida. O mundo se tornou um lugar imperfeito. A natureza, antes em equilíbrio, agora estava sujeita a desastres e calamidades. A Bíblia ensina que o sofrimento é uma consequência do pecado. Este ensinamento nos ajuda a entender a origem do mal e do sofrimento no mundo. Não é que Deus cause o sofrimento diretamente.
Em vez disso, o sofrimento é um subproduto de viver em um mundo que foi corrompido pelo pecado. Em vez disso, o sofrimento é um resultado de se viver em um mundo imperfeito. Este mundo imperfeito é uma realidade que todos nós enfrentamos diariamente. Essa explicação não tira a dor do sofrimento. Saber a causa do sofrimento não necessariamente alivia a dor que sentimos, mas oferece uma estrutura para entender por que o sofrimento existe. Esta estrutura pode nos ajudar a encontrar sentido e propósito, mesmo nas situações mais difíceis. Isso nos lembra que vivemos em um mundo que não é como deveria ser. A imperfeição e o sofrimento são lembretes constantes de que algo está errado e de que há uma necessidade de redenção e restauração. No entanto, a Bíblia também oferece esperança. Ela fala de um futuro onde a perfeição será restaurada e o sofrimento será eliminado. A promessa de um novo céu e uma nova terra, onde não haverá mais dor nem lágrimas, é um consolo para muitos. Até lá, somos encorajados a ter fé e perseverança, sabendo que o sofrimento atual é temporário e que um futuro melhor nos aguarda. A comunidade de fé também desempenha um papel crucial em nos ajudar a lidar com o sofrimento, oferecendo apoio e encorajamento mútuo. Práticas espirituais como a oração e a reflexão podem nos ajudar a encontrar paz e força em tempos de dificuldade. Em última análise, a compreensão teológica do sofrimento nos oferece uma maneira de ver além da dor imediata e encontrar um propósito maior em nossas experiências. Esta jornada de fé e compreensão é contínua, e cada desafio que enfrentamos pode nos aproximar mais de uma compreensão mais profunda do divino. Assim, enquanto navegamos pelas dificuldades da vida, podemos manter a esperança de que a redenção e a restauração estão ao nosso alcance. Deus criou os humanos com livre-arbítrio. Temos a capacidade de escolher entre o certo e o errado. Essa liberdade é um presente, mas tem um preço. Quando escolhemos pecar, escolhemos nos afastar de Deus. Escolhemos viver de uma forma que causa danos a nós mesmos e aos outros. É aqui que o sofrimento muitas vezes entra em cena. Deus poderia ter nos criado como robôs, programados para sempre obedecer. Mas isso não seria amor verdadeiro. O amor verdadeiro requer uma escolha. O livre-arbítrio permite a possibilidade do amor, da alegria e da beleza. Mas também abre a porta para a dor, o sofrimento e o mal. Essas são as consequências de se viver em um mundo onde o livre-arbítrio existe.